Graças e paz, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui para falarmos sobre um texto bíblico, refletirmos sobre as questões do reino de Deus e da nossa vida cristã. Porque Cristo quer que nós sejamos cada vez melhores, que nós possamos ser imitadores, como Paulo disse, imitem a mim porque eu sou imitador de Cristo. Hoje eu quero falar sobre um texto que aponta para o tema do exercício prático da liberdade. Então, para você viver o exercício prático da habilidade, eu queria que você lesse Gálatas 6, de 1 a 11 e depois de 12 a 18. Se der certo amanhã eu vou continuar do 12 até o 18. Hoje nós vamos do 1 a 11. Immanuel Kant afirmou que a liberdade só existe de fato com lei e poder. Ele resume: é possível conceber apenas 4 formas de combinação desse único elemento com os 2 primeiros, lei e liberdade sem poder, que se torna anarquia. Lei e poder sem liberdade, que é um despotismo. E poder sem liberdade nem lei, que é uma verdadeira barbárie, onde com liberdade e poder com liberdade e lei se torna uma república. A liberdade cristã também só existe quando praticamos a lei do amor, a capacitação pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 5 de Gálatas, Paulo ensina que os cristãos devem fazer a opção certa entre viver a liberdade da graça ou na escravidão do legalismo, Gálatas 5, 1 até o 12, e entre viver na carne ou andar no Espírito, Gálatas 5, 13 a 26. No capítulo 6, então, ele vai falar da opção entre viver para si e para os outros, e entre viver para a glória de si mesmo e para a glória de Deus. Então hoje nós vamos ver o capítulo 6, de 1 a 10, e amanhã veremos Gálatas 6, de 11 a 18. Isso é, a opção de viver para si e para os outros, ou a opção entre viver para a glória de si mesmo e a glória de Deus. Então, para vivermos esse primeiro ponto, vivendo para os outros, eu diria que nós somos livres para amar os nossos irmãos. O Espírito Santo produz em nós o fruto do amor, que se expressa por meio de 5 atitudes práticas que nós queremos trabalhar com você nessa noite. Interessante nós notarmos que, em primeiro lugar, Paulo vai falar da recuperação dos irmãos que caíram. Recuperai os irmãos que caíram. Qualquer irmão pode ser surpreendido numa transgressão, mesmo sem perceber a gravidade do seu erro. João 8,4 diz isso: o irmão que pensa estar de pé, ou Jó, deve ser Jó, eu creio que seja Jó. Jó 8,4 disse que o irmão que pensa estar de pé cuida de si mesmo para que não caia na tentação. Os irmãos espirituais, e espirituais aqui significa amadurecimento na fé cristã, eles são aqueles que andam no Espírito Santo de Deus. Devem restaurar, eles devem dar uma segunda chance, uma nova oportunidade para conduzir o irmão que caiu à sua posição anterior, daquele que vivia com integridade e pureza. Então toda a restauração deve ser feita com espírito de brandura ou mansidão, conforme o fruto do Espírito, que Paulo também nos ensina lá em Gálatas, capítulo 5. Ou seja, sem atitude de orgulho ou superioridade espiritual. Não devemos ser servos uns dos outros e agirmos sem orgulho e sem superioridade espiritual. O segundo ponto, a segunda lição, Paulo nos ensina que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Todos nós temos cargas pesadas para carregar e Deus não quer que carreguemos esses fardos sozinhos. A lei de Cristo é que cada irmão deve ajudar o outro a levar as suas cargas. Cada um deve pôr
seu ombro debaixo das cargas sobre as quais este ou aquele membro geme, seja a carga que for. Todo irmão deve olhar para si como alguém que precisa do outro, que precisa dar misericórdia, receber misericórdia. Não pense que você é forte. Todo irmão, toda irmã, além de levar as cargas pesadas do outro ou da outra, tem o seu fardo pessoal, que somente ele deve levar. Quem ama, ajuda o irmão, cumpre a lei de Cristo. João 13:34, Gálatas 5:14, Tiago 2:8 diz isso. E também fala para nós cuidarmos uns dos outros, levar as cargas uns dos outros, mas também cuidar dos vossos pastores. Aqui ele não fala só do pastor como alguém que é o presidente do conselho da igreja, o reverendo, aquele que foi ordenado, mas também da liderança da igreja. Aqui ele está falando da liderança da igreja. Os pastores como eu, os presbíteros como eu, como dizia Pedro. Então Paulo vai nos ensinar aqui que os verdadeiros pastores devem ser sustentados materialmente pelos irmãos que são beneficiados. Os crentes devem sustentar os pastores nas suas necessidades básicas. Os que são ensinados na palavra de Deus devem sustentar os seus mestres. Logicamente que tem uma direção que aponta para o trabalho ordenado, daquele que foi ordenado, que estudou teologia e que foi ordenado pelos presbitérios, pela imposição de mão para os presbitérios, pelo presbitério. Mas é verdade também que o pastor não trabalha sozinho. Sem uma liderança firme, sem uma liderança forte, nós ficamos pelo caminho. E nós podemos errar, nós podemos não realizar a obra do Senhor como deveríamos realizar. Terceiro lugar é cuidado com o que você semeia. Se nós estamos pensando aqui no exercício prático da liberdade e vivendo para os outros, a gente tem que levar as cargas um dos outros, a gente tem que cuidar dos vossos pastores e nós devemos ter cuidado com aquilo que nós semeamos. Paulo ensina 3 leis nesse trecho. A lei de Cristo, que visa restaurar o pecador, a lei de contribuir depois de ter recebido e a lei da semeadura. A lei da semeadura e da colheita tem aspectos importantes. Causa e efeito. Tudo que o homem semear vai colher. Essa é uma lei imutável. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Se você plantar trigo, semente de trigo vai colher o trigo. Se plantar uma semente de milho, vai colher o milho. Seja ele de pipoca ou o milho comum para alimentação do gado, etc. e tal. Então, tudo que o homem semear vai colher. O local ou o solo que semeamos, a carne ou o espírito. A colheita é de acordo com aquilo que nós semeamos. Semeamos na carne, vamos colher na carne. Semeamos no espírito, vamos colher no espírito. E na proporção em que semeamos. 2 Coríntios 9:6. Aqueles que semeiam para a carne colherão corrupção, e aqueles que semeiam para o espírito colherão vida eterna. Uma vida vivida, regada pelo Espírito Santo, transbordando na nossa vida. Em quarto e último lugar, não vos canseis de fazer o bem. Eu já fiz uma devocional nesse período de pandemia sobre isso. Devemos fazer o bem a todos. Nós devemos priorizar nossos irmãos na fé, que é a nossa família na fé. Paulo enfatiza isso, que nós devemos primeiro ajudar e priorizar os irmãos da fé, depois os nossos irmãos consanguíneos. Olha que coisa, a importância que existe entre o amor dos irmãos. Podemos nos cansar ou desistir de fazer o bem, por vários motivos, pessoais, recursos, decepção com pessoas, etc. Um irmão carente não é um problema, mas uma oportunidade para o fazer o bem. Sempre nós devemos pensar assim. Às vezes muitas pessoas na igreja não entendem. Quando a gente dá uma cesta básica, compra remédios, paga um aluguel, paga energia e água, paga remédios, as pessoas não entendem, porque tem o coração duro, precisa amolecer o coração.
Então, de todo o bem que fizermos, nós seremos recompensados. Então, se nós queremos fazer o bem uns aos outros, nós devemos aprender essas 4 lições. Levarmos as cargas uns dos outros, cuidarmos dos nossos pastores, cuidarmos daquilo que nós semeamos e não nos cansar de fazer o bem. Se nós assim procedermos, com certeza nós seremos abençoados pela mão de Deus. Pense nisso, semeie com esperança, com expectativa o bem, para que você seja abençoado, para que a sua família seja uma bênção, para que a nossa igreja, o povo de Deus, também seja uma bênção. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque nós temos a oportunidade, Pai, de amarmos uns aos outros, de vivermos em comunhão uns com os outros, de abençoarmos, Pai, a vida daquelas pessoas que muitas vezes não têm o mínimo que nós temos. Tenha, Senhor, misericórdia de nós, dá-nos a prioridade de olharmos para a vida dos nossos irmãos e abençoarmos, Pai, cada um deles. Mas dá também a oportunidade de abençoarmos a vida do nosso próximo, para que eles vejam através dos nossos atos, das nossas atitudes, que somos pessoas diferentes. Ajuda-nos, Pai, a nos amarmos uns aos outros, ajuda-nos, Pai, a ajudarmos uns aos outros e a ter, Pai, como finalidade o investimento no Teu reino. Nós pedimos isso, Pai, que o Senhor abra o nosso coração, enche o nosso coração de bondade, de amor, de carinho, acima de tudo, de afeto um pelo outro. É a nossa oração pedindo que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos dê motivação, Pai, para que possamos viver uma vida que faça diferença para o outro. Essa é a nossa oração, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e te dê força aí nessa caminhada. E lembrando que amanhã nós teremos uma reunião do conselho e talvez, quem sabe amanhã já tenhamos, amanhã não, mas na quinta-feira ou talvez no sábado, uma decisão já certa sobre as nossas voltas, as nossas atividades presenciais, ok? Um grande beijo, um grande abraço para você e que você seja abençoado nessa noite em nome de Jesus. Amém?